Oi gente, aqui é a Astro, eu sou atriz. Tô cursando produção e agente cultural, formação em agente cultural. E eu tô aqui nesse canal maravilhoso pra vocês, pra falar sobre arte, teatro, principalmente teatro e brasileiro. Arte, teatro, cultura brasileira em geral, ó, tudo que eu gosto. E um pouquinho de política às vezes. E é mês do orgulho LGBT. Parabéns para nós. E é mês do orgulho e eu vim trazer para nós uma pauta muito interessante que eu percebo muito no meu dia a dia. Por que tem tanto LGBT no teatro? Eu faço teatro há tipo um ano. E nesse um ano eu percebi algumas coisas. O moço ali tá passando falando, aí eu tenho um pouco de receio de falar e ele me escutar, por mais que eu esteja escutando ele. Enfim. E nesse um ano eu observei muitas coisas e uma delas foi tem muito LGBT. E por quê? Quando eu não era do teatro, eu me sentia muito só em questão de comunidade LGBT. Eu vivia numa bolha que não tinha tantas pessoas LGBTs, tipo, eu conhecia 2 no máximo. E eu me sentia um pouco até... Ai, gente, tá caindo minha bandeirinha lésbica, peraí. E eu me sentia muito só em questão de comunidade. E aí eu entrei pro teatro, gente, quanto gay! Eu me senti representadíssima, gente. Tipo, acho que a cada 10 pessoas no teatro, 2 são héteros. Sem brincadeira. É muito gay, muita lésbica, muito bi. E aí eu fico me perguntando, nossa, mas por que isso, Brasil? Por que tem tanto LGBT dentro do universo teatral, do universo cultural em geral, gente? Por quê? Depois de muitas pesquisas, eu vi que pessoas LGBT consomem mais cultura. Uma pesquisa inédita sobre hábitos culturais nas grandes capitais desse Brasil indica que pessoas LGBTs têm mais frequência em atividades culturais do que heterossexuais. No ano que foi feita a pesquisa, entre os LGBT, 73% afirmam terem lido livros naquele ano, contra 63% dos heterossexuais. O cinema também foi mais consumido por pessoas LGBTs do que pessoas héteros, assim como shows de música e museus. O teatro e a dança, elas também mostram maior adesão ao público LGBT. No público que assiste teatro, 50% é LGBT, contra 30% que é heterossexual. E olha, eu vou estar deixando aqui, acho que aqui, um gráfico para vocês compararem. Uma hipótese para essa adesão à cultura, à comunidade LGBT, foi levantada pela antropóloga Isabela Nálio Ramos. E ela vai dizer aqui, porque eu não decorei o que ela disse, então eu vou estar me dublando aqui, entenderam? Então finja o que eu tô falando aqui. Podemos pensar na cultura como um meio propício para questionamento dos padrões. Essa comunidade pode se sentir mais identificada em alguns espaços e mais à vontade para ver ali um meio de expressão, inclusive nesse aspecto. E agora eu, falando sobre mim. Eu, como o ser humano observador que eu sou, eu percebo esse padrão em atividades culturais que realmente tem muito mais gay do que hétero. Eu participo de muitas atividades culturais graças ao Instituto Conceição Moura. Palmas pra vocês, Instituto. Eu não sei se pode botar o nome do Instituto aqui, mas se não estiver podendo, eu vou estar colocando do mesmo jeito. Se der problema depois, eu vejo isso depois, mas agora eu vou estar colocando o nome do Instituto sim, porque o Instituto merece. E graças a essas atividades culturais que o Instituto oferece, que eu participo, eu percebo que tem muito mais gay do que hétero. E, gente, essa iluminação tá horrível porque, tipo, são 5h30 da tarde. Daqui a pouco eu já tô indo pro curso. Inclusive, eu tô falando mais rápido. Gente, tá muito escuro. Mas pense aí na proposta. Tipo, tem um poste aqui e outro poste aqui, mas não tem nenhuma luz aqui. Aí fica esse negócio meio, sabe, noite, natureza. É bem natureza, né? Vocês amaram. E eu acredito justamente o que essa mulher disse, que o teatro e a cultura em geral é uma forma de questionar padrões, que pra gente que não tá encaixado dentro dessa normatividade da sociedade, é muito mais adesiva, a gente se adere muito mais a esse tipo de hábito cultural do que pessoas héteros que estão mais dentro da norma, da normatividade, que estão dentro da normatividade, pelo menos da sexualidade, né, da normatividade sexual.
Então, pra gente é muito mais... Como é que pode dizer? É um lugar muito mais aberto pra gente se expressar, pra gente colocar pra fora, entendem? E é onde entra o palco político, que o teatro eu vejo que é uma forma de contestação política muito forte. Ali você tá dando voz a uma minoria. Pode ser a sua, que é LGBT, pode ser aos negros, caso, né, você seja negro também. A pessoas com deficiência. O teatro é uma forma de dar voz a alguma coisa, a uma minoria, a uma pessoa. Pode se tratar de tudo em cima de um palco, sobre homofobia, sobre transfobia, sobre violência contra a mulher, machismo, racismo, etarismo. Qualquer coisa pode se tratar em cima de um palco. Pode se dar voz a qualquer um, a você, a sua mãe, ao seu pai, a seus amigos, qualquer pessoa que você conhece, que não conhece. É um lugar de dar voz para quem não tem, para quem muitas vezes está calado. Eu acho que isso deixa a gente instigado, quando a gente vê que pode falar, que não precisa se reprimir, que não precisa colocar quem é para dentro, que pode soltar tudo. Eu acho que isso atrai a gente, que é LGBT, por isso que a gente tem uma adesão maior. Também é um refúgio social, gente. Eu vejo o teatro como uma família. É um lugar que, por exemplo, pessoas que são excluídas pela família se encontram num ambiente caloroso, um ambiente acolhedor. Gente, aqui tá muito escuro. Eu vou pra outro lugar, pra ficar mais claro pra vocês. Achei lugar e eu estou voltando pra onde eu estava. Beijos, Anitta. Bom, mas é como eu dizia, é um refúgio. É um lugar que a gente é socialmente aceito, que a gente aprende a aceitar as diferenças e a ser aceito. E é um lugar muito acolhedor para nós que somos diferentes, entre muitas aspas. Também tem a exploração do eu. Tipo, no teatro a gente aprende a corpo de personagem, a explorar o nosso personagem. E nesse processo de explorar o nosso personagem, a gente acaba explorando muito mais sobre a gente também. A gente acaba descobrindo mais sobre quem nós somos, quem nós queremos ser, quem nós nunca fomos, quem nós seremos, quem nós éramos. Entenderam? Tem a flexibilidade de gênero também. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser não binário, você pode ser porta, geladeira, você pode ser tudo que você quiser lá dentro. Em cima do palco você é o que você quiser. Gente, eu vou ser uma geladeira. Não, a geladeira não. Eu vou ser uma banheira capitalista que é traída por um chuveiro que deixou ela pra ficar com uma sereia que faz cri-cri. Isso é genial, mano! Resumindo, o teatro é um lugar incrível. Eu sugiro que vocês façam, é muito bom. Faz bem pra saúde até. Gente, o teatro é um lugar maravilhoso, é um lugar de refúgio, é um lugar de alegria, é um lugar de descobrimento, de autodescoberta, é um lugar de aperfeiçoamento próprio. É uma coisa maravilhosa. E eu recomendo que vocês façam. E é isso, gente. Sejam felizes com a cultura brasileira. Sejam felizes com a nossa cultura pop, com a nossa cultura da comunidade. Sejam vocês nesse mês do orgulho e por toda a vida. Façam teatro, participem das atividades culturais da cidade de vocês, qualquer uma que seja. E é isso, gente. Sejam vocês nesse mês do orgulho e em todos os próximos anos até você morrer. Beijos, ó. Tchau, tchau.